Então, bora lá, galera, continuar a nossa aula. A gente para aqui no artigo 39, que fala da publicação da sanção. Como a gente sabe, é quase que regra geral, eu venho falando desde o curso, que para o militar poder cumprir a sanção disciplinar, primeiro ele tem que esperar a divulgação oficial, né, que no caso é a publicação, a prévia publicação em boletim referente à aplicação da sanção, certo? Então, a publicação, como a gente tem que aprender na letra da lei, é a publicação, a publicação é a divulgação oficial do ato administrativo referente à aplicação da sanção disciplinar ou a sua justificação. A gente já estudou os casos de justificação. Se tiver uma causa de justificação, vai ser aplicada a sanção, pessoal? Não, lá no boletim só vai ter o caso justificante, certo? E depois dá início aos seus efeitos. É claro que a gente tem algumas exceções, porque se vier na prova toda sanção é publicada em boletim, aí vai estar errado. A gente tem a exceção da regra. Pessoal, qual é a única sanção administrativa disciplinar que não consta de publicação, nem é registrada nos assentamentos do militar, nem publicada? A gente sabe que é a advertência. A advertência é só dada verbal, certo? Sendo particular ou ostensiva, como a gente já estudou. Então, a advertência ela não deverá constar em publicação em boletim. A gente sabe que ele só é registrado no registro de punições, né, para oficiais ou na nota de corretivo dos praças, certo? Então, é mais ou menos o que a gente acha aqui no nosso artigo 39. Então, a gente passando em diante, a gente vai ver uma coisa que eu acho bem simples, que é a sanção, ó, a publicação em reservado para os oficiais, alunos, oficiais, subtenentes e sargento. A gente não precisaria nem ler o artigo, só pelo enunciado a gente já sabe o que quer dizer aqui, ó. Publicação em reservado, pessoal, ou seja, para subtenentes e sargentos, alunos oficiais e oficiais. A publicação, pessoal, só vai ter conhecimento dessa publicação os membros dos seus círculos hierárquicos e os seus superiores hierárquicos, ou seja, se um subtenente cometer uma transgressão disciplinar, vai ser feito aquele procedimento. No ato da publicação, pessoal, só quem vai tomar conhecimento da sanção são os subtenentes e sargentos, em diante seus superiores hierárquicos, chegando lá até o coronel. A gente já vai ter uma aula dos círculos hierárquicos quando a gente for ver o estatuto e a gente se aprofunda mais nos círculos hierárquicos, certo? E dos cabos e soldados vai tomar conhecimento todos os militares, certo? Só que a gente tem a exceção da regra, pessoal. Vamos supor que um coronel, pessoal, um coronel da Polícia Militar venha a, como é que eu posso falar, cometer um crime de pedofilia com uma criança de 12 anos, né? Então, pessoal, isso foi uma coisa muito grave, foi uma indignação social, isso vai repercutir com certeza. Então, a exceção à regra, como sempre tem, na maioria das vezes, a gente sabe que pode ser dado sim conhecimento geral a sanção, certo, que foi aplicada, se, pessoal, as circunstâncias e a natureza da transgressão e o bem da disciplina assim o recomendarem, certo? Então, a exceção da regra é que se for uma coisa muito séria, certo? Se as circunstâncias, né, e o bem da disciplina assim o recomendarem, deve ser, mesmo sendo coronel, pode ser reconhecido por todos da tropa para mostrar que esse coronel não é superior à lei, certo? Então, é isso que a gente tem aqui no artigo 40. A gente já falou de dosimetria na aplicação da sanção quando eu dei aquela aula ao vivo. Eu acho que vocês participaram aqui do curso. Então, a dosimetria na aplicação da sanção é muito simples. A gente, pessoal, já estudou as circunstâncias atenuantes, né, que começa sempre pelo comportamento, estar no mínimo no bom comportamento, ter prestado serviços relevantes, né, ter sido a falta imputada em outro, como a gente já assistiu, né. Então, a gente viu as circunstâncias atenuantes, que são os pontos positivos, corretos, vocês estão foda. E as circunstâncias agravantes, né, que são os pontos negativos, beleza. Então, a única coisa que esse artigo está querendo falar aqui é que se ele tiver mais ponto positivo, se os pontos positivos forem maiores, então a sanção não pode ser aplicada no seu limite máximo. Um exemplo, qual é o limite máximo da permanência disciplinar? Né? 20 dias. Se ele tiver mais ponto positivo do que negativo, ele pode ser punido com esses 20 dias de permanência disciplinar? Não, pessoal. Então, quando ele tiver mais circunstância atenuante, quando elas preponderarem, o que é preponderar? Ter mais pontos positivos, que são as atenuantes, a sanção não poderá ser aplicada no seu limite máximo. É regra, pessoal. Já quando ele tiver mais pontos negativos, que são as circunstâncias agravantes, se os agravantes preponderarem, aí sim. Qual é o limite máximo da custódia disciplinar? 15 dias. Se ele tiver mais agravante, né, se as agravantes preponderarem, essa custódia vai poder ser aplicada no seu limite máximo de 15 dias? Com certeza, pessoal.
Isso se ele tiver mais agravante, certo? Então poderá ser aplicada a sanção até o seu limite máximo, beleza? E ele diz aqui que pela mesma transgressão não será aplicada mais de uma sanção disciplinar, sendo nula pena mais brandas indevidamente aplicadas a fatos de gravidade com elas incompatível. Como assim, pessoal? O militar foi punido, cometeu uma transgressão disciplinar grave, né? Foi punido com a permanência disciplinar e também com uma repreensão. Só que a repreensão ela não se aplica às faltas de natureza grave. Então essa repreensão vai servir somente de agravante para a transgressão principal, certo? Ele vai ser punido com a permanência. A permanência, como a gente sabe, se aplica tanto à leve quanto à média, quanto à grave. Só temos que atentar aqui na leve, pessoal, somente na reincidência, certo? Até 5 dias. Então, de modo que prevaleça a penalidade devido à gravidade do fato, certo? Então, vamos indo em diante. O professor estiver indo rápido demais, vocês podem dar as dicas de vocês aí. O professor está sempre aceitando críticas e elogios, beleza? Então a gente vai ter agora uma parte muito importante aqui, que é o princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção. Pessoal, isso daqui é para vocês saberem de cabeça, pessoal. Estuda isso aqui, que isso aqui vocês têm que saber, assim como se fosse 1 mais 1 é 2. Você tem que saber isso aqui. Então a gente sabe que no artigo 42 diz assim, ó, a sanção será aplicada proporcional à gravidade e natureza da infração. Só que tem que observar os limites, né? Então isso aqui, como 1 mais 1 é 2, você tem que saber isso aqui, pessoal, é importante. Você não vai passar sem saber isso aqui. Como a gente pode ver aqui, a gente tem a transgressão, aí a gente tem aqui, se ela foi média, quer dizer, perdão, leve, média e grave, cometida a primeira vez na reincidência. O que é reincidência, para quem não é muito bom de português? A reincidência é a segunda vez. Vamos supor que aqui tem a primeira vez e a segunda vez. Isso é a reincidência. Então, pessoal, a primeira vez que o militar cometeu uma transgressão leve, a primeira vez ele pode ser punido, como a gente já estudou, a advertência e a repreensão. Quando a gente estudou as transgressões, as sanções administrativas disciplinares, a gente viu que a advertência só se aplica à falta leve e a repreensão à falta leve e média. Então é fácil da gente lembrar, cometeu transgressão a primeira vez, ou vai ser advertência ou repreensão. Agora, se ele está cometendo a transgressão leve pela segunda vez, ele é reincidente, aí ele pode ser punido com permanência disciplinar de até 5 dias, certo? Então o professor vai ser sempre 5 dias? Não. É até 5 dias na reincidência da leve. Só que pode ser, a autoridade competente pode colocar 4, pode colocar 3, mas o máximo até 5 dias, respeitando o que a gente acabou de ver, né? As agravantes e as atenuantes. Então sempre vai ser levado em conta, como a gente pode ver, se a gente for juntando as pecinhas, é tudo ritual. A gente tem que respeitar isso aqui, ó, as circunstâncias atenuantes. Se tiver mais atenuante, né? Se as atenuantes preponderarem, aí ele já não vai poder ser punido, né, com o limite máximo, que a gente viu ali que é 5 dias. Então, pessoal, sempre tem que ser considerado tudo. Tudo é um quebra-cabeça que a gente vai montando e vai entendendo, certo? Então, como a gente viu aqui, se ele for reincidente no cometimento de transgressão disciplinar leve, ele pode ser punido com permanência de até 5 dias. Não necessariamente 5 dias, pode ser 4, pode ser 3. Se ele cometer a transgressão média a primeira vez, ele pode ser punido com a permanência disciplinar de até 8 dias. Não precisa ser 8 dias. Se na prova vier, soldado Fábio cometeu uma transgressão média e deverá ser punido com a permanência de 8 dias. Deverá ser punido com a permanência de 8 dias. Aí está errado. Ele poderá ser punido com a permanência de até 8 dias. Pode ser 7, pode ser 6, 5. Vai depender muito do nosso ritualzinho que a gente vê aqui nesse capítulo. Então a média a primeira vez é uma permanência de até 8 dias. Aí vai começar as polêmicas. Professor, o senhor está ficando burro, né? Vai estudar, professor. O senhor está errando isso aí. Como é que ele cometeu a média a primeira vez e o senhor explicou para a gente que a repreensão se aplica a leve e média? Cadê a repreensão aí? Pessoal, aqui é erro do legislador. Ele esqueceu de colocar a repreensão aqui na média, entendeu? A gente viu que a repreensão se aplica a falta leve e média, sendo nula quando a transgressão é grave. Então era para ter a repreensão aqui. Aí foi erro do legislador. Infelizmente o professor não tem nada a ver com isso aqui. Para efeito de prova, com certeza a banca não vai atrás dessas burradas que esse povo faz, não. Então permanece de até 8 dias. Já se ele for reincidente na média, é só lembrar, quase dobra, certo? A permanência de até 15 dias na reincidência da média. Então, permanência de até 15 dias. Eu queria que vocês, meus alunos, copiassem esse quadro, que é importante vocês copiar, porque está bem organizadozinho, que é para vocês irem estudando, certo? Então, permanência de até 15 dias. Já se ele cometer a transgressão disciplinar grave,
a gente vai ter outra burrada. Aí vem um aluno de novo, professor, o senhor tá ficando burro, ou o senhor tá doente mental, ou tem trombose, tá errado isso aqui, professor. Como é que o senhor explicou para mim lá no artigo 20, se eu não me engano, inciso 3, que a custódia disciplinar só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transgressão disciplinar grave, e que o senhor está dizendo que na primeira vez que cometer grave já pode ser punido com a custódia de até 8 dias. Novamente, erro do legislador. O legislador equivocou-se quando foi fazer essa partezinha aqui, mas para efeito de prova grave, permanência de até 10 dias na primeira vez que cometer grave, custódia de até 8 dias, mas isso aqui com certeza não vai cair em prova, porque vai ter uma contradição muito grande, certo? Já que quando a gente vai estudar as sanções, a gente vê que lá no artigo 20 a custódia só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transgressão disciplinar grave, certo? Já se ele for reincidente, é o mais fácil de todos que eu acho. Se ele for reincidente na transgressão disciplinar grave, tanto a permanência quanto a custódia poderá ser aplicada até o seu limite máximo. Vai depender do que? Dos pontos negativos e dos pontos positivos. Então, se ele for reincidente na transgressão disciplinar grave, ele pode ser punido com a permanência de até 20 dias e custódia de até 15 dias. Não necessariamente precisa ser 20, pode ser 19 dias de permanência, 18, vai depender da autoridade que está julgando o fato, certo? Então, na próxima aula a gente vai dar uma olhada no início do cumprimento da sanção disciplinar, que a gente vai ver que vai depender da aprovação do comandante da unidade, pela autoridade funcional, se esta for que estiver julgando. Vai ter a publicação em boletim, a gente vai ver na próxima aula que o professor vai gravar, certo? Então, um abração para vocês. Na próxima aula o professor vai passar o restante, a gente já vai terminar esse capítulo e vai começar nossas questões. Então, por favor, copiem tudo isso aqui, certo? Esse quadro que é muito importante para vocês. E é muito importante a gente ler na letra da lei. É por isso que quando eu for passar as atividades, eu vou passar na letra da lei. Porque, como eu disse, é nível médio, pessoal. Não precisa complicar a cabeça. É questão copiada e colada. Vocês, meus alunos, por favor, saiam desses grupos do WhatsApp. Não presta, pessoal. Só vai confundir sua cabeça, lhe prejudicar. Você vai aprender o que é errado. O pessoal coloca questões ridículas, pessoal. Questões que a CESP nunca cobraria, se no caso for a CESP a nossa banca organizadora. Então, por favor, saiam desses grupos, pessoal, só vai prejudicar. Uma dica do professor, estude pianinho, caladinho na sua, bem quietinho. Qualquer dúvida, pergunta ao professor, a gente vai trocando ideia, mas por favor, saiam desses grupos. Me colocarem bem uns 20, o que eu vejo de absurdo lá, pessoal, não é legal, prejudica bastante e toma muito tempo do seu dia. Então, saiam desses grupos. Em breve estarei postando a próxima aula. Um abraço.